Você já terminou aquele dia com aquela sensação que trabalhou bastante, mas parece que não conseguiu colocar nada em ordem? Então fica comigo porque esse vídeo é para você. Bom, hoje nós estamos iniciando aqui o nosso canal Marta na SST e hoje eu quero mostrar para vocês, porque a documentação é um caos, terceiros, pendências, fiscalizações, vocês conseguem entender tudo ao mesmo tempo. E o pior de tudo é aquela sensação de que você trabalha o dia inteiro, mas não conseguiu concluir nada. Será que eu esqueci de alguma coisa? Vocês conseguem entender isso? Então vamos lá. Então fica comigo até o final. Gente, sejam muito bem-vindos ao canal na Marta na SST. Todas as terças e as sextas-feiras nós estamos aqui para falar com você um pouco mais sobre segurança do trabalho. Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo, dá o like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e ele propague a segurança do trabalho para mais pessoas. Então, vamos lá, sem mais delongas. Então, vamos iniciar aqui. Nós vamos ter uma temporada de 4 episódios. Esses episódios nós vamos tratar sobre terceiros, que eu fiz um levantamento e eu entendi que um dos maiores problemas de muitos prevencionistas se chama terceirizados. Então, nós vamos fazer uma temporada de... Hoje nós vamos começar essa série chamada Método DST, que se chama Dominando os Seus Terceiros. É aí que eu quero que você fique comigo e entenda nessa série que nós vamos ter aqui no nosso canal. Quando eu comecei na segurança do trabalho, eu também pensava que controlar terceiros era apenas conferir documentos. Era o que eu pensava. Que era o ASO, os treinamentos, os EPIs, né, a integração desses colaboradores. Eu acreditava que eu fazendo tudo isso já estava tudo ok e o trabalho estaria seguro, mas eu não entendia completamente o que estava por trás de tudo isso. E foi daí que eu fui perceber, eu fiz um estudo e entender que documento de terceiros não é gestão. Hoje talvez você também esteja vivendo a mesma coisa. Você confere documentos, você libera a entrada desses colaboradores e depois precisa correr atrás. Mas por que você tem que correr atrás? O EPI estava errado, a atividade que mudou, a permissão de trabalho que não foi emitida, então o encarregado que não acompanhou, procedimento que foi esquecido, que ele também não foi seguido. Você já percebeu esse tipo de atitude, essas situações? O problema não é o terceiro, o problema é a ausência do método. E foi aí que eu fui entender sobre o método, e foi quando eu criei esse método que eu comecei a trabalhar de forma correta com os terceiros. Foi quando eu parei de apagar incêndios e comecei a criar os processos da forma correta. Foi quando nasceu um método chamado DST, que é Dominando os Seus Terceiros, que eu criei esse método, né? E esse método é baseado em 4 pilares. E esses 4 pilares nós vamos entender. O primeiro pilar é o controle. Quem entrou, pega papel e caneta e já anota tudo, que isso é ponto fundamental para você. Quem entrou, quem saiu, quem responde. Esse é o primeiro pilar. Vamos para o segundo pilar? Vamos lá, pega papel e caneta, hein? Documentação, tudo regular, antes da atividade. Esse é o segundo pilar. O nosso terceiro pilar, vamos ver, é a integração, porque não basta eles só assinarem, precisa também compreender e entender o ambiente de trabalho.
Então, esse aí, por isso que eu dividi em 4 pilares. E o nosso quarto pilar, que é não menos importante, para mim é o mais importante, se chama acompanhamento. Terceiro, não pode ser abandonado depois que ele entra dentro da empresa. Então, você precisa fazer o acompanhamento. Esses são os 4 pilares. Percebe que nenhum desses pilares é difícil? Difícil é manter todos funcionando ao mesmo tempo. Esse aí é o difícil. E por isso que muitas empresas vivem apagando incêndio. Por quê? Quando outras trabalham da forma organizada, aquela continua só apagando incêndio. Aqui existe uma diferença entre o técnico operacional, que resolve o problema, e o técnico estratégico, que é aquele que evita que as coisas erradas aconteçam. O técnico operacional versus o técnico estratégico. Isso eu criei esse método, porque quando eu entendi que eu precisava de um método para eu sair do operacional e virar uma técnica estratégica, eu precisava de um método. Então, quando eu criei o método DST, que é o Dominando os Seus Terceiros, para mim, eu saí do operacional e virei estratégica. Quando eu organizei todo esse processo, foi porque eu percebi que muitos técnicos também enfrentavam exatamente a mesma dificuldade que eu enfrentei. E foi por isso que eu resumi tudo em um conteúdo para facilitar muito a vida de cada um dos técnicos de segurança com a aplicação desse método. E se você quer conhecer melhor, o link eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Eu vou te mostrar como os técnicos perdem muitas horas do dia sem perceber porque estão apagando o incêndio. Esses erros, ele leva diretamente ligado à produtividade na gestão de terceiros. E se você quer parar de trabalhar no improviso, não perca aqui o próximo episódio.